Bem-vindo ao vídeo explicativo sobre o manejo florestal sustentável no estado de Mato Grosso. Nesse material, você vai conhecer todas as etapas dessa atividade e as boas práticas na extração madeireira que permitem aliar o ganho econômico à conservação da floresta. O estado de Mato Grosso possui uma extensão territorial de 903.357 km². Aqui se encontra uma grande variedade de ecossistemas, já que 3 biomas ocorrem em sua área: o Cerrado, a Amazônia e o Pantanal. O bioma Amazônia abrange uma considerável porção do estado. São 480.215 km², o equivalente a 54% de toda sua extensão territorial. Com sua vasta extensão territorial e rica diversidade de espécies arbóreas, apresenta um potencial expressivo para a indústria madeireira e para outras atividades de uso múltiplo da floresta ou de serviços ambientais. O Mato Grosso é um dos maiores produtores de madeira em tora do país, com volume anual de 4.400.000 metros cúbicos. A exploração madeireira empregou diretamente 9.904 pessoas em 2021. O manejo florestal sustentável é um conjunto de práticas adotadas na gestão de florestas, que visa garantir a conservação e o uso racional dos recursos naturais. Essa é a forma de exploração modelo para o estado de Mato Grosso. Dentro das práticas do manejo florestal sustentável, a adoção de técnicas de exploração de impacto reduzido, ou EIR, é um tipo de exploração que se contrapõe às práticas de exploração convencional, tida como predatória. A exploração de impacto reduzido é essencial para extrair recursos naturais sem comprometer a floresta em pé e envolve práticas minimamente invasivas: planejamento detalhado, tecnologia apropriada, mão de obra capacitada e a proteção dos habitats sensíveis. As etapas e atividades de manejo florestal sustentável com a exploração de impacto reduzido são desenvolvidas em áreas de vegetação nativa, geralmente em reserva legal de propriedades privadas, mas também podem ser desenvolvidas em florestas públicas e assentamentos. Por exemplo, existem regulamentos específicos para exploração em cada tipo de área. A seguir, vamos apresentar definições dos atores envolvidos, documentos e conceitos relacionados ao manejo florestal sustentável. Dentro do contexto do manejo florestal sustentável, o proprietário é aquele que possui legalmente a terra e as florestas, possuindo os direitos de uso e a tomada de decisões sobre sua gestão. Por outro lado, o detentor pode ser uma entidade ou pessoa que tem permissão ou concessão para usar a área florestal, mas não necessariamente possui a propriedade legal. Assim, o proprietário tem autoridade sobre as decisões de longo prazo e investimentos na área, enquanto o detentor está envolvido na implementação de práticas de manejo acordadas com o proprietário. Proprietário e detentor podem ser a mesma pessoa, no cenário em que o proprietário da terra empreende o manejo florestal. Já o engenheiro florestal é o profissional estratégico para garantir a produção florestal sustentável, além de ser responsável técnico pela atividade exploratória. Toda propriedade rural deve possuir um ou mais registros públicos reconhecidos, a exemplo do Cadastro Ambiental Rural, CAR. O CAR é obrigatório e cataloga importantes informações da propriedade rural, como a demarcação da área total, da área de reserva legal, das áreas de preservação permanente, das áreas consolidadas, como, por exemplo, rios, lagos, estradas federais ou estaduais, etc. A inscrição do CAR é um requisito obrigatório para obter a autorização para manejo florestal sustentável junto à SEMA, o órgão licenciador que assegura o atendimento às prerrogativas legais para a implementação do manejo florestal. O Mato Grosso possui seu sistema próprio de CAR, o SINCAR,
que pode ser acessado no portal da SEMA, no endereço exibido na tela. Agora vamos empreender um estudo sobre a propriedade onde será realizada o manejo florestal, avaliando o zoneamento da área e os principais documentos dessa atividade. A área de manejo florestal, AMF, é a área do imóvel rural a ser utilizada para o manejo florestal. A partir da seleção de AMF, define-se as quantidades e locações das unidades de produção anual, UPA, que são subdivisões da AMF, destinadas a serem exploradas durante a vigência da autorização de exploração. Para determinar esse espaço, deve-se excluir as áreas inacessíveis, de preservação permanente, com a presença de infraestruturas e aquelas que tiveram supressão de vegetação ou qualquer exploração que inviabilize a execução do manejo florestal. A UPA líquida é o trecho da UPA onde ocorre a efetiva exploração da madeira, onde estão concentradas as espécies a serem manejadas e descontados os espaços em que o manejo não pode ocorrer. A unidade de trabalho, UT, é uma subdivisão operacional da UPA, que pode existir ou não, a depender do tamanho da UPA. A definição desse zoneamento deve constar no requerimento da licença ambiental a ser apresentado junto à SEMA. Os principais documentos relativos ao processo do manejo florestal sustentável no estado de Mato Grosso são: o Plano de Manejo Florestal Sustentável, PMFS, é um documento onde está contido todo o planejamento. O Plano Operacional Anual, POA, contém as informações definidas em suas diretrizes técnicas, com a especificação das atividades a serem realizadas, as técnicas, os equipamentos e recursos humanos necessários para fazer a exploração. E a autorização de exploração, AUTEX, é o documento expedido pela SEMA, que autoriza o início da exploração da UPA. Possui validade de 24 meses de efetiva exploração, com exceção dos períodos de restrição das atividades de corte, arraste e transporte na floresta, no período chuvoso, conforme está previsto na Resolução CTF nº 10, de 13 de junho de 2017. Vamos explorar os princípios fundamentais que norteiam o manejo florestal sustentável. Uma das bases do manejo florestal sustentável é o ciclo de corte, que deve ter no mínimo 25 anos e no máximo 35 anos. Esse intervalo de tempo permite que as árvores alcancem a maturidade adequada para a exploração, enquanto garantem a regeneração natural da floresta. A relação entre intensidade de corte e ciclo de corte é definida tendo como base a estimativa de produtividade anual da floresta. Quando não houver estudos para a área, a estimativa da produtividade anual da floresta manejada para o grupo de espécies comerciais será de 0,86 metros cúbicos por hectare por ano, para a PMFS com uso de máquinas para arraste de toras. Esse ciclo pode ser reduzido mediante a comprovação da recuperação da área basal nas classes de diâmetro igual ou menor ao DMC, ou seja, o diâmetro mínimo de corte, algo complexo, uma vez que depende de muitos anos de acompanhamento do ciclo de crescimento da floresta manejada. Em suma, um ciclo de corte é regido pela capacidade de recuperação da floresta, pela intensidade de corte e pelo grau de danos provocados durante a exploração florestal. A adoção da exploração de impacto reduzido possibilita a melhor composição possível para que se tenha ciclos de manejo sustentáveis. O diâmetro mínimo de corte é de 50 centímetros, garantindo que apenas árvores maduras sejam exploradas. Toras de árvores acima de 50 centímetros de diâmetro apresentam melhor rendimento no beneficiamento da madeira. Deve ser realizado o inventário pré-colheita 100% para conhecimento do estoque inicial. Volume de árvores das espécies.
expresso em metros cúbicos por hectares de UPA líquida. Outro aspecto crucial é a intensidade da exploração, que é de volume de até 30 metros cúbicos por hectare de UPA líquida, comprovado por meio do inventário florestal 100%. Quanto ao aproveitamento de resíduos, na primeira UPA é aproveitado 1 metro cúbico de resíduo por metro cúbico de tora. A partir das UPAs subsequentes, esse aproveitamento é condicionado à relação dendométrica ou inventário de resíduos, assegurando o uso eficiente dos recursos florestais. O engenheiro florestal é o profissional técnico habilitado para realizar a gestão dos recursos florestais e tem o poder de influenciar positivamente no equilíbrio entre exploração e conservação. Optar por exploração de impacto reduzido demonstra um compromisso sólido com a sustentabilidade, a maximização da produção e a biodiversidade. O trabalho do engenheiro florestal perpassa todas as etapas do manejo florestal sustentável, e sua primeira tarefa é orientar os proprietários rurais a respeito da viabilidade econômica do negócio, o que é feito por meio de uma análise do macroplanejamento florestal. No manejo florestal sustentável, o macroplanejamento é uma etapa crucial que antecede a exploração e deve fazer parte do corpo do PMFS. Essa fase inicial é de suma importância, pois estabelece as bases para todas as atividades subsequentes. Nesse momento é feita uma avaliação de toda a propriedade e de seu entorno. Questões como a infraestrutura urbana dos municípios adjacentes, a disponibilidade de mão de obra, de maquinário e de serrarias para beneficiamento da produção na região. Na propriedade, são levantadas informações sobre as infraestruturas presentes e apontada a necessidade da construção de novas ou reforma das existentes. Também são definidas as formas de transporte da produção, a quantidade de áreas e as estratégias de exploração ao longo dos anos, entre outras questões. O primeiro ponto do macroplanejamento é a seleção das áreas aptas ao manejo florestal. Para delimitar a AMF, área de manejo florestal, deve-se excluir áreas de preservação permanente, APPs, como as matas ciliares e outras definidas pela legislação brasileira. As áreas já abertas com construções ou sem vegetação também não são aptas ao manejo florestal. As demais áreas da propriedade rural possuem potencial para pôr em prática o manejo florestal. São áreas com vegetação nativa, comumente localizada em área de reserva legal. O próximo passo é a quantificação do potencial da floresta para o manejo florestal. Essa avaliação busca estimar os recursos disponíveis na área de manejo florestal, fornecendo informações essenciais para o planejamento e execução das atividades. Para isso, é desejável que já exista algum tipo de inventário florestal amostral para a AMF. Esse inventário estima as espécies florestais e a quantidade a ser manejada, como o número de indivíduos por espécie, volume, área basal, entre outros dados relevantes. O resultado preliminar pode demonstrar se há volumetria comercial que justifique implementar um projeto de PMFS. O inventário florestal amostral também realiza o reconhecimento da área, identificando aspectos como topografia, ocorrência de cursos d'água, características da vegetação, entre outros, que podem influenciar nas atividades operacionais da exploração florestal. A partir de uma análise de todas as informações levantadas, elabora-se um plano de negócios para atestar a viabilidade econômica do empreendimento. Trata-se de um estudo de diversos aspectos da atividade de exploração da madeira, como o enquadramento legal, o mercado local para a madeira, a seleção dos equipamentos, a existência de mão de obra local e a necessidade de capacitá-la. Os custos operacionais, a estimativa dos investimentos necessários e a previsão do retorno financeiro. Essas são as principais questões a serem consideradas.
O plano de negócio dá o embasamento necessário à tomada de decisão. E, então, avaliados os aspectos legais, financeiros e de mercado, os proprietários decidem implementar o manejo sustentável